Adorava meu tempo trabalhando no Mato Grosso, principalmente quando era motorista para um grande centro de distribuição. Era o melhor trabalho de caminhoneiro que já tive, pois geralmente não precisava trabalhar à noite. A maioria das minhas entregas me levava a cerca de apenas 3 horas do centro de distribuição, o que significava que, ao contrário da maioria dos caminhoneiros, eu podia passar a maioria das noites em casa com a minha família. Nunca esquecerei a única vez em que não consegui voltar para casa após meu turno. Tudo começou quando estava pegando a carreta que ia ser carregada para o meu caminhão e eu iria levar essa carga para 3 das lojas do mercado na minha região. Quando cheguei ao centro de distribuição, me disseram que levaria um tempo para carregar o caminhão, pois eles estavam com falta de pessoal. Então, ofereci minha ajuda. Eles estavam tão carentes de pessoal que permitiram. Ajudei outro trabalhador do armazém a carregar caixas e pallets no caminhão e terminamos em pouco tempo. Eles me agradeceram e então comecei a minha rota em direção à primeira loja. Só depois de cerca de 1 hora de viagem percebi que havia deixado minha garrafa de água no fundo do caminhão. Qualquer pessoa que já esteve no Mato Grosso no verão vai lhe dizer que a hidratação é essencial. O calor de lá faz parecer que a cidade tem mais de um sol. Estava começando a ficar com sede e sabia que faltavam ainda cerca de 45 minutos para chegar à primeira loja da minha rota de entrega. Então decidi pegar uma estradinha de chão que já havia usado antes para fazer uma pausa para o banheiro e pegar minha garrafa de água. Estacionei o caminhão e fui pegar minha garrafa de água na carreta. Entrei e comecei a procurar, esperando que ela não tivesse debaixo de caixas. Felizmente consegui ver ela. Tinha caído e estava entre algumas caixas, mas eu poderia alcançá-la facilmente. Fui até lá e peguei a garrafa. No entanto, assim que dei um passo à frente, algo inesperado aconteceu. Não sei ao certo o que causou isso. Talvez um leve abalo do reboque quando eu caminhei, ou simplesmente não abri a porta completamente. Mas de repente, a porta do reboque começou a se fechar atrás de mim. E, para piorar, assim que fechou com estrondo, pude ouvir claramente o som da trava se encaixando na parte inferior da porta. Tentei desesperadamente abrir a porta pelo lado de dentro, mas não importava o quanto eu tentasse, não consegui. Tentei não entrar em pânico enquanto procurava uma maneira de sair daquela carreta fechada o mais rápido possível. Não havia como abrir a porta e, pior ainda, eu não achava que precisaria do meu telefone. Então eu deixei carregando lá na parte da frente. Comecei a hiperventilar ao perceber que eu não ia conseguir sair dali até que alguém me encontrasse. Esperava que alguém da empresa para a qual eu deveria chegar entrasse em contato com meu chefe. No entanto, mesmo que entrasse em contato, não sabia como me encontrariam. Não era como se eu tivesse dito ao meu chefe que faria uma pausa para o banheiro. O primeiro dia foi o pior. Nunca havia sentido um calor tão intenso em toda a minha vida. Era como estar dentro de um forno sendo cozido lentamente. Ficava tonto toda hora devido ao calor fazer minha pressão abaixar. E uma vez que tinha terminado toda a minha água, só podia esperar ser encontrado em breve. Com aquele calor todo e sem água, não demorou muito para que eu desmaiasse. E a próxima coisa que eu me lembro foi a porta da carreta sendo aberta. Lembro que a luz do sol era ofuscante, e então tudo ficou escuro novamente antes de finalmente acordar no hospital. Eu tinha desmaiado no fundo da carreta e só fui encontrado na manhã seguinte, quando uma família que morava naquela estradinha de chão passou por ali e chamou a polícia. Os médicos disseram que foi um milagre não ter sofrido danos cerebrais permanentes devido ao calor e à desidratação. Crescer com um pai caminhoneiro significava que tinha semanas em que eu realmente não ia conseguir ver ele porque ele estava dirigindo muito. No entanto, isso definitivamente pagava as contas em casa e garantia que minha família e eu pudéssemos comer. Eu achava muito legal a profissão do meu pai, mas rapidamente desisti de seguir seus passos depois de passar 3 dias na estrada com ele. Eu tinha acabado de fazer 12 anos e para os meus aniversários praticamente implorei para que ele me deixasse ir com ele. Finalmente, no meu aniversário de 12 anos, ele concordou. Era uma viagem curta em comparação com a rota que ele normalmente fazia, e ambos pensamos que seria uma ótima experiência de união. E foi, nos divertimos muito no início da viagem, ouvindo música e comendo hambúrgueres na estrada. Aquela primeira noite, dormindo na cabine, parecia um acampamento. Eu não poderia estar mais feliz. Mas no dia seguinte, meu pai tentou me ensinar uma lição que acho que todos poderiam aprender, que é ser gentil com os outros, mesmo que você não os conheça. Porém, acho que ele não esperava que isso desse tão errado quanto deu. Agora, devo ressaltar que isso aconteceu durante os anos 90, quando as pessoas eram mais confiantes umas nas outras. E, além disso, meu pai sempre foi um cara grandão,
então poucas pessoas poderiam intimidá-lo. Mas o que aconteceu a seguir ninguém esperava. Enquanto estávamos dirigindo pela estrada, ambos notamos um homem caminhando pelo acostamento. Meu pai começou a diminuir a velocidade e a princípio pensei que fosse apenas para passar com segurança. No entanto, meu pai parou o caminhão ao lado dele e perguntou para onde ele estava indo e se precisava de uma carona. Nunca vou esquecer o sorriso no rosto do homem. Parecia que meu pai tinha feito a coisa mais gentil do mundo para ele. O homem nos disse que estava apenas voltando para casa e que ficava a alguns quilômetros de distância, e meu pai então me mandou ir para a parte de trás e disse ao homem para entrar. Continuamos dirigindo na estrada em direção à casa dele e meu pai começou a conversar com o homem, que parecia realmente ser uma pessoa legal. No entanto, quando chegamos à entrada que o homem nos disse que ele morava, vimos que a entrada era uma longa estrada de terra. Como meu pai não conseguiria manobrar o caminhão nesse caminho, ele explicou ao homem que o deixaria no final da estrada. O homem não gostou disso por algum motivo, e toda a gratidão pareceu desaparecer completamente. Em vez de pedir educadamente, ele começou a exigir que meu pai o levasse até a casa. Quando meu pai explicou que não conseguiria fazer a curva na estrada de terra, o homem ficou ainda mais agitado, começou a gritar e parecia ficar cada vez mais irritado a cada segundo. Mas meu pai, muito respeitosamente, pediu ao homem que se acalmasse e lembrou que eu estava no caminhão com ele. Foi quando percebi o homem começando a mexer no bolso. Fui me afastando para o fundo da cabine do caminhão quando vi que ele puxou uma faca do bolso e apontou para o meu pai. Meu pai tentou novamente acalmá-lo e pediu que ele abaixasse a faca, mas o homem continuou agitado. Ele queria a carteira do meu pai a qualquer custo e qualquer coisa a mais que pudesse conseguir. Pegou a carteira, mas quando descobriu que não tinha nada mais, virou-se para mim. Meu pai tentou chamar a atenção do homem novamente, pedindo-lhe educadamente que se acalmasse. Meu pai tentou segurá-lo, mas o homem conseguiu esfaqueá-lo no estômago, até que meu pai conseguiu segurar o homem e manter ele sob controle, enquanto eu esticava o braço para desbloquear a porta do passageiro. Meu pai jogou o homem para fora da cabine e fechamos e trancamos a porta rapidamente. Meu pai não perdeu tempo e dirigiu até o hospital. Foi lá que conseguimos chamar a polícia, que conseguiu encontrar o homem que demos carona. Ele estava caminhando pela estrada onde o deixamos e foi preso. Ele começou a ter uma overdose da substância que havia consumido antes de entrar no caminhão e acabou no mesmo hospital que eu e meu pai estávamos antes de ser preso por agressão. Nesses 10 anos que tenho dirigido levando carga para todos os cantos do país, eu vi muitas coisas. Algumas delas eram simplesmente belas, enquanto outras podem te assombrar pelo resto da vida. Por exemplo, nunca se sabe o que esperar ao entrar em um banheiro de posto de gasolina ou parada de caminhão. Num bom dia, o banheiro pode ter sido limpo recentemente e estar completamente vazio, exceto por você. Mas num dia ruim, digamos que as coisas podem ficar bem ruins. Nunca vou esquecer a vez em que estava dirigindo para entregar uma carga. Na época, eu estava fazendo muitas viagens noturnas, dormindo durante o dia. Era um método eficiente, pois as estradas ficavam vazias após a meia-noite. Então, eu nunca precisava me preocupar com engarrafamentos. Minha maior preocupação nessas viagens noturnas eram basicamente apenas duas coisas. Onde encontrar comida após as 23 horas, já que a essa hora fica cada vez mais difícil encontrar um restaurante aberto. Ou, o problema mais sério, onde encontrar um bom lugar para usar o banheiro. Naquela noite eu estava lidando principalmente com o segundo problema. Por volta da 1h da manhã estava começando a parecer que eu teria que parar à beira da estrada e correr para o mato para usar o banheiro rapidamente. Mas, felizmente, fui salvo por uma placa. A placa indicava que havia um posto da Shell a meio quilômetro de distância e, de acordo com a placa, também havia uma parada de caminhão anexa, o que significava que lá havia um banheiro. Continuei pela estrada em direção ao posto de gasolina e, quando finalmente cheguei lá, fiquei surpreso. Os postos da Shell geralmente são maior do que a maioria dos outros postos de gasolina, especialmente se tivesse uma parada de caminhão anexada, mas não dessa vez. Quando estacionei no estacionamento, vi um dos postos Shell mais pequenos e mal iluminados que já tinha visto. Depois de olhar mais uma vez, percebi que esse posto de gasolina parecia abandonado há pelo menos 1 ou 2 anos. Pensei em continuar dirigindo e procurar outro lugar, mas estava realmente com muita vontade de ir ao banheiro. Estacionei o caminhão ao lado do estacionamento e me preparei para descer da cabine. Algo me pareceu estranho sobre esse posto de gasolina. Além do fato de parecer que não havia ninguém por quilômetros ao redor, havia também um estranho cheiro no ar. Tudo que pude fazer foi rezar para que o cheiro não tivesse vindo dos banheiros. Continuei a sair do caminhão e tranquei a porta atrás de mim enquanto seguia em direção ao posto de gasolina. Quando cheguei à porta do banheiro, notei imediatamente mais marcas no chão que pareciam ser a mesma marca que estava na frente da loja. Mais uma vez ignorei e comecei a abrir a porta do banheiro.
Assim que abri a porta, um cheiro forte saiu do banheiro e me atingiu, fazendo com que eu recuasse e engasgasse de tão terrível que era. Sabia que ainda precisava usar o banheiro, independente de estar nojento ou não. Então peguei a bandana que sempre guardava no bolso traseiro, enrolei no rosto para tentar lidar com o cheiro e dei uma respirada profunda antes de abrir a porta novamente. Foi quando finalmente percebi do que vinha aquele odor horrível. No centro do banheiro, no chão, estava o corpo de um homem que parecia estar morto há muito tempo. Assim que vi o corpo e percebi que aquele cheiro horrível era o cheiro de um cadáver em decomposição, saí correndo do banheiro o mais rápido que pude e comecei a vomitar. Rapidamente voltei ao meu caminhão e liguei para a polícia, que veio examinar o corpo. Depois de dar meu depoimento, pude seguir meu caminho, o que foi bom, porque não poderia me atrasar com a minha carga. No entanto, mesmo sendo uma experiência rápida, nunca esquecerei aquele cheiro horrível. Quando comecei a ser caminhoneiro, meu pai costumava me contar histórias sobre caras que ele conhecia que dirigiam grandes caminhões. Segundo ele, muitos deles costumavam carregar armas em seus caminhões para se manterem seguros enquanto estavam na estrada. Hoje em dia, pelo menos para a empresa em que trabalho, não é permitido carregar armas no caminhão, porque se alguém se machucasse, a empresa acabaria em apuros. Dito isso, eu entendo porque os motoristas sentem que precisam de algo para se proteger. Nunca se sabe o tipo de situação que você pode enfrentar. Aprendi da pior maneira possível que você nunca sabe o que esperar quando se está na estrada. Tudo aconteceu quando eu estava entregando uma carga para um grande centro de distribuição. Eu estava passando pela área urbana e, quando o tráfego finalmente diminuiu, devia ser por volta das 9h30. Fui redirecionado pelo GPS do caminhão, já que uma estrada estava fechada à frente. Então, tive que fazer um pequeno desvio. O GPS disse que isso acrescentaria apenas mais 35 minutos à minha viagem, mas as coisas ficaram realmente tensas no caminho. Enquanto eu seguia pela nova rota, não pude deixar de notar que estava passando por um bairro residencial. Já estava escuro, então não consegui perceber muito bem, mas, a julgar pela aparência das coisas, parecia que eu estava dirigindo por uma cidade fantasma. Quase nenhuma das casas que passei parecia ter alguém morando nelas, e muitas pareciam estar em um processo de demolição. Por um momento parecia que não havia vida ao meu redor, mas isso mudou assim que virei a esquina para outra rua. Haviam apenas algumas pessoas do lado de fora, mas eu pude ver um grupo de amigos na calçada em frente a uma das casas. Não parecia nada fora do comum, então continuei dirigindo. No entanto, descobri que esses jovens que vi na rua eram, na verdade, olheiros para alguns membros locais de gangue da área. Infelizmente, só descobri isso quando acabei fazendo um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu em seguida. Conforme continuei dirigindo, comecei a perceber o que pareciam ser lanternas traseiras à minha frente, o que eu pensei ser apenas alguém parado no cruzamento. No entanto, à medida que me aproximava do veículo, comecei a notar algumas coisas que me deixaram um pouco nervoso. Notei que havia vários homens com capuzes parados dos dois lados da rua. E, para piorar as coisas, assim que passei por um dos carros estacionados na beira da estrada, ele foi ligado e saiu atrás de mim. Eu estava bloqueado. Segui com o caminhão até parar atrás do carro que estava no cruzamento e, em questão de segundos, já haviam pessoas nas duas portas do meu caminhão. Uma delas apontando uma espécie de arma para a janela do motorista, bem na direção da minha cabeça. Levantei as mãos do volante e um dos homens começou a me ordenar que saísse do caminhão. Não questionei nada e comecei a desafivelar o cinto de segurança e saltar do veículo. Enquanto o homem continuava apontando a arma para mim, vi outro deles entrando no caminhão e sentando-se no banco do motorista. Todos os veículos, incluindo o meu caminhão, se afastaram da cena. E eu fiquei cercado por 5 homens, todos segurando suas armas com firmeza. Pensei que estava acabado, não conseguia nem começar a imaginar como poderia sair dessa situação. Mas, para minha surpresa, eles pegaram minha carteira e celular e me mandaram caminhar na direção de onde eu tinha vindo. A cada passo que me afastava deles, estava preocupado que pudesse ouvir o som de tiros, mas, felizmente, tudo que eu conseguia ouvir era o som dos homens entrando nos outros carros estacionados na beira da estrada e se afastando. Fui até a delegacia de polícia mais próximas e relatei o incidente. E, honestamente, os policiais não pareciam surpresos. Aparentemente, assaltos de caminhões são algo comum naquela área. No final das contas, nunca encontraram a mercadoria que foi roubada. Mas, felizmente, consegui manter não apenas minha vida, mas também meu emprego. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!